Então, pessoal, sacou o que eu estava querendo dizer? Coisas bem pequenas a gente conta com números grandes. E coisas grandes a gente conta, por exemplo, carro. Quantos carros você tem na sua casa? Você não tem 1.000 carros na sua casa. Você vai ter um, dois, no máximo três. Agora, quantos garfos você tem na sua casa? O garfo é um objeto pequeno. Você vai ter 30, 40 garfos na sua casa. É um número grande. Você não vai ter 30 carros, mas porque o carro é grande. Então, coisas grandes a gente mede com números pequenos, coisas pequenas a gente mede com números grandes, ok? Ou seja, a molécula é algo tão pequeno, mas tão pequeno, que eu tenho que usar números absurdamente grandes. Então, essa foi a ideia do Avogadro quando ele inventou esse número aqui. Então, o que ele falou? Ele falou assim, galera, vamos parar de usar esse negócio de unidade de massa atômica, porque isso aqui está me irritando. Porque eu não consigo medir o que é uma unidade de massa atômica, eu não consigo medir. Então ele fez uma regra. E combinou com uma galera. A galera acreditou, falou: se o Avogadro está falando é porque ele entende das coisas. O pessoal acreditava no que ele falava. Ele falou assim: sabe esse X aqui, que eu dei o exemplo, que pode ser o 18? Ele falou: esse X eu vou até usar. Eu vou até usar o mesmo número, tá? Quando eu falo x é porque eu quero usar o mesmo número. Então, se aqui for o número 10, aqui eu vou usar 10. Se aqui for o 18, aqui eu vou usar 18, ok? O x eu vou até usar. Só que unidade de massa atômica eu não gosto, eu vou usar em gramas. Eu vou usar em gramas. Só que toda vez que eu falar de gramas de x, eu não vou me referir a uma molécula, porque uma molécula eu não sei trabalhar, ele não tem equipamento. Qual é a quantidade de molécula que ele imagina? O número de Avogadro, que é o 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, gente, olha lá, vai vendo. Uma bolinha de isopor é tão pequena que eu não consigo medir a massa dela. Tão pequena, tão pequena. Imagina a molécula, que é muito mais pequena do que a bolinha de isopor. Eu não consigo medir a massa dela. Agora, e se eu pegar um monte de bolinhas de isopor e colocar na balança? A balança entende. Então, milhares de bolinhas de isopor, a balança entende. Uma só ela não entende. Ou seja, uma molécula, a balança não entende. Milhares de moléculas, a balança entende. Sacou a ideia? Várias a balança entende. Uma só a balança não entende. E esse número, ele não muda, tá? Eu só tirei o 0,2 aqui para ficar mais fácil para a gente fazer conta. Mas é 6 vezes 10 a 23. É um número que eu te falei, incrivelmente grande. Eu vou mostrar uns exemplos. Aliás, exemplozinho não. Aqui, 18 unidades de massa atômica. Vamos jogar aqui. Então a gente fala, a cola que a gente tem que seguir é isso aqui, 18 unidades de massa atômica é igual ao quê? Deixa eu colocar outra caneta que essa aqui ficou clara demais. É igual a uma molécula. Molécula do quê? De água. Ok? Uma molécula de água pesa 18 unidades de massa atômica. Só que eu não sei, eu não consigo trabalhar com unidade de massa atômica. Então, o Avogadro me falou que eu posso chamar o x de x, então o 18, só que ao invés de uma é gramas. Então, se eu pegar 18 gramas de água, se eu pego 18 gramas de água, quantas moléculas de água que tem lá? 6,10, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, se eu pego um pouquinho só de água, se eu pego 18 gramas de água, dentro desse copo com água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Gente, é um número tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é aquilo que eu te falei. Se você pegar para contar essas moléculas aqui, você vai morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo. Você não vai conseguir contar tudo isso. É um número absurdamente grande. Fala, professor, mas se esse número é incrivelmente grande, pera lá.
Só em 18 gramas de água tem isso? E se eu tiver 1 quilo de água, 1 litro de água, eu vou ter muito, multiplica isso, muito mais. Então, para você perceber o tanto que a molécula de água é pequena, é que quando você pega 18 gramas de água, lá dentro você vai ter essa quantidade incrível de moléculas de água.